Ó, presta atenção. Tá ouvindo? E aí, pessoal, tudo bem? Diego na área. Bora falar de DK? Especialmente se a DK é uma moto boa para iniciante ou não. Eu recebi essa pergunta do meu vizinho aqui e eu achei bem interessante. Ele que estava querendo entrar no mundo das duas rodas porque estava gastando muito com o carro. Então eu vou aproveitar que estou dando essa esticadinha aqui com esse belo pôr do sol para falar um pouco sobre isso, bater um papo como sempre. Aqui eu estou pegando uma rodovia, então também é uma oportunidade para você ver o desempenho dela aí nessas condições fora do trânsito carregado da cidade. Bom, como eu já falei em outro vídeo, quando eu comprei essa moto, eu não era iniciante, eu já tinha 20 anos de carteira, porém eu estava totalmente destreinado, porque eu não pilotei moto da mesma forma que andei de carro em todo esse período. Então eu posso me considerar uma pessoa que passou por todo esse processo de iniciante de novo. Então eu fico à vontade para falar disso, foram as coisas que eu percebi quando comprei a minha DK. Eu não preciso dizer que isso é a minha opinião, tá? Então você tem todo o direito de discordar. Isso aqui é o que funcionou para mim como iniciante. Pessoal, primeiro ponto que eu acho que a DK é uma moto ideal para iniciantes ou destreinados, como era o meu caso. É uma moto muito leve, tá? Ela tem 120 quilos seca, ok? Então quando você abastece, coloca fluidos e tudo mais, ela fica com 135 quilos. Isso é muito leve, é fácil de manusear. Dificilmente você vai se apertar com esse peso aí, mesmo sendo um iniciante. Segundo, é uma moto baixinha, tá? Claro que isso aqui é relativo, se você for alto você não vai ter esse problema, mas eu tenho 1,67 m de altura. E a distância do assento da DK é de apenas 76 centímetros do solo. Isso é muito baixo, é mais baixo que todas as outras concorrentes, você não encontra essa altura. Só a título de comparação, a Titan 160, o assento dela é 79 centímetros, é 3 centímetros mais alto. A Phaser da Yamaha é 78,5, tá? Então 76 é só a DK. Assim, só para esclarecer por que a altura é importante na minha opinião. Não é o ato de você andar com a moto, tá? Você anda em moto de qualquer altura. O X da questão é você ter facilidade para mover essa moto sem precisar descer dela para estar empurrando. Por exemplo, você está na sua vaga de garagem, né, com os dois pés no chão e consegue empurrar a moto para frente e para trás com facilidade. Nessas horas a altura conta muito, principalmente aliada ao peso também, que eu já falei que a moto é leve. Além de outros perigos, é claro, como piso irregular, né, declives e entre outras coisas, mas é assunto para outro vídeo. Próximo ponto, é uma moto barata. Mesmo você pegando zero, como foi o meu caso, você vai ter aí, claro, vai depender da sua região, depender do dólar, N coisas, mas aí vamos arredondar uns 14 mil reais para uma moto 0 km, que você vai ter 3 anos de garantia, eu tive no meu caso, e emplacamento grátis, tá? Então, ó, presta atenção, tá ouvindo? Tá ouvindo esse bip? Já eu vou falar dele, é um dos pontos que eu vou trazer aqui no vídeo. Continuando aqui que eu tava falando do valor da moto, né? Foi muito fácil, cara, eu não ia conseguir comprar uma moto zero com esse valor de forma alguma. E claro que aliado a isso é a questão da experiência também, né? Que eu já citei em outro vídeo, que quando você não tem experiência para andar de moto, sendo um iniciante nesse caso, é preferível que você pegue uma moto nova, porque assim você tem um plano de revisões certinho para seguir e não fica à mercê de mecânicos por aí, né? Próximo ponto. Ela é um verdadeiro tanque de guerra, é a expressão que o pessoal usa para se referir ao motor e à sua durabilidade. Quanto a isso, pessoal, tem centenas de relatos na internet de proprietários falando sobre isso. Tem a história da Hauju fornecendo motores para a Suzuki desde a década de 80, então eu não vou me alongar nisso. Já fiz vídeos sobre as revisões dela, então o importante aqui agora é saber que a moto é durável sim. Próximo ponto, freio CBS. Eu sei que isso é uma tendência aí do mercado, mas é importante citar no caso da Hauju. Freio CBS, para quem não sabe, é um sistema de freio onde você freia, por exemplo, o freio da frente e ele distribui uma porcentagem dessa força para o freio de trás, né? Se não me engano fica na faixa de 30% e vice-versa também. Então isso dá mais segurança na frenagem da moto, tá? Evita que a moto
derrape, trave pneu, entre outras coisas. Ou seja, você tem mais segurança na hora de frear a sua moto. Isso é essencial para um iniciante. Próximo ponto, bip da seta. Bom, se você prestou atenção no vídeo aí atrás, eu já mostrei o bip. Então toda vez que você vai virar à direita e à esquerda, que dá seta, ele vai começar um bip sonoro até que você desligue. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, que você não esquece de desligar a seta, tá? Porque é impossível você ignorar esse bip por muito tempo. Você vai ouvir e vai perceber. E segundo, pessoal, que ajuda também a orientar outros motoristas que você está virando. Se você está num determinado corredor, por exemplo, ou algo assim, você precisa trocar de faixa, ou precisa fazer uma curva, enfim, seja qual for a situação, você dá o bip, os outros motoristas vão ouvir esse bip, e é alto esse bip, você ouve de vários e vários metros de distância. Eu sei porque eu já teve um amigo que pilotou a minha moto enquanto eu estava de carro, e ele estava atrás de mim, e eu ouvia os bips que ele dava quando ele ia fazer as curvas e tal, então é bem bacana. Próximo ponto, indicador de marcha. Cara, você vê a marcha que a moto está engatada no painel, é muito interessante quando você está começando a pilotar. Principalmente, na minha opinião, para que você possa fazer uma correlação entre o som da moto, a desenvoltura do motor e a marcha que você realmente está andando. Eu acho que se você andar sem indicador de marcha, como inclusive a maioria das motos você aprende, claro, óbvio que aprende, é o normal, mas quando você tem a marcha sendo mostrada, você acelera esse processo, você entende mais rápido quando você precisa reduzir, quando você precisa subir marcha, e isso é muito interessante. A cada virada de esquina, na hora de estacionar, um quebra-mola, tudo fica mais fácil quando você tem um indicador de marcha no começo. Próximo ponto, estatísticas de roubo, furto, etc. Essa moto não é visada, pelo menos no momento de gravação desse vídeo. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas o que isso tem a ver com o fato de ser iniciante? Tem tudo a ver, na minha opinião, porque quando você é iniciante, você dá muito mais bobeira. Seja na hora de estacionar, na sua casa, estacionar na rua, você fica nervoso com grande facilidade, você desequilibra com facilidade, certo? Você não está antenado ao movimento ao seu redor, você não tem a agilidade necessária, vamos dizer assim, para ficar alerta, como deve se ficar alerta. Eu sei que a violência está num nível alarmante e que a culpa não é da pessoa que pilota, e óbvio que é do bandido, mas assim, pelo menos ficar alerta ajuda, você concorda? Então é por isso que eu incluí esse ponto aqui. Mais um ponto, valor do seguro. Eu nem vou questionar se deve fazer seguro ou não, porque essa resposta para mim já está respondida desde sempre. Você tem que fazer seguro para moto, principalmente uma moto como essa aqui, seja ela 0 km ou mesmo que seja usada, porque você está lidando com uma marca importada, tá? Então você não sabe quando você vai precisar de peças, de reposição e tudo mais. Então o seguro é barato por conta da baixa incidência de roubo que eu já falei, por conta do valor da moto, que é baixo, tá? Então não tenha dúvida que o valor é muito mais baixo do que qualquer outra moto da mesma categoria, aí diga-se Honda, Yamaha e companhia, tá? Bom, pessoal, se fosse para eu ressaltar coisas boas dessa moto, eu poderia continuar essa lista, poderia falar do descanso central, poderia falar da ranhura do manete, poderia falar da facilidade de tirar e colocar o banco, tá? Mas eu não vou falar esses itens aqui porque eu preferi fazer um vídeo falando das coisas boas para iniciante, ok? Então, creio que esses são os pontos que eu consigo lembrar que fazem a DK, na minha opinião, a moto ideal para uma pessoa que está começando. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí seu comentário se te ajudou, se você discorda de alguma coisa. E é isso, tamo junto!